Quando eu falo que soviético não sabe brincar, vocês dão risada, né? Vamos falar desse monstro aqui então. Hoje a gente vai falar do ISU-152, que é basicamente uma geladeira que quer te matar. E ele era conhecido como Zveroboy, ou Matador de Bestas, como ele era popularmente conhecido em 1945. E o mais engraçado é que esse demônio aqui não foi desenvolvido para ser um caçador de tanque não. E tem um motivo para esse monstro ter sido desenvolvido. E tudo começou no final da Batalha de Stalingrado. Quando estava acontecendo a Operação Urano, foi percebido uma coisa, que a infantaria soviética não tinha artilharia pesada móvel. Os seus veículos que eles tinham no momento não tinham a proteção necessária para fazer operação em campo aberto. E agora que a União Soviética estava prestes a começar a contra-atacar e a Batalha de Kursk estava cada vez mais perto, eles precisavam de um veículo que fizesse esse tipo de coisa. E o desenvolvimento desse monstrinho já tinha começado em novembro de 1942, com um pedido vindo do Comitê de Defesa Soviético, de um blindado com um morteiro de simplesmente 152 mm, porque na cabeça soviética canhão grande faz kabum. Só que ele tinha um objetivo muito especial também. O objetivo principal dele era ser diferente do KV-2, pois ele era para ser muito menor para não ter essa torre gigantesca, e com um canhão bem maior. Ou seja, basicamente arranca essa torre daí. Mas o mais irônico disso tudo é que o desenvolvimento dele foi baseado no chassi do KV-1. E teve um projeto escolhido, o do Joseph Yakovlevich Kotin. E esse era chamado de Objeto 236, ou para os mais íntimos, KV-14. E esse foi aprovado em 14 de fevereiro de 1943. E no começo ele não tinha armas secundárias, tendo somente 2 PPSH submetralhadoras e algumas granadas. Ou seja, está cercado por infantaria inimiga azar seu. Mas depois teve uma modificação sim, que era a adição de uma DSHK, metralhadora pesada, no teto do tanque. E em ação ele poderia ser tanto um destruidor de tanque pesado, como também uma arma de assalto. E quando ele entrou em ação foi relatado que ele era surpreendentemente efetivo contra os blindados alemães, por causa da velocidade do projétil que esse bicho atirava. E o apelido Matador de Bestas veio durante a Batalha de Kursk, onde eles enfrentaram os Tigers, os Elephants e o Panther. E só pra dar um adendo, tem um erro comum da galera que acha que esse tanque não participou dessa batalha. O que não participou nessa batalha foi a outra versão dele, o 152S. O 152 participou sim da Batalha de Kursk. E durante essa batalha foi notada uma coisa muito interessante. Por mais que o projétil atirado pelo 152 não penetrasse a blindagem alemã, o impacto do projétil era tão forte que ele quebrava a componente dos tanques alemães. Como por exemplo a torre, ou até mesmo o cano do canhão. Dessa forma ele incapacitava esses tanques. E também era o único que podia decapitar um Tiger. Ou seja, ele conseguia estourar a torre do Tiger. E ele era o único tanque soviético que conseguia fazer isso. Por mais que ele fosse consideravelmente barato até, o uso intenso fazia com que o chassi desse tanque simplesmente se deteriorasse muito rápido. E o uso dele foi diminuindo conforme a guerra avançava, porque ele era um alvo muito grande para as tropas alemãs. Sendo que um ataque em massa com esses bichinhos aqui era uma coisa muito feia de se ver. Mas mesmo após o final da guerra, ele ainda estava no exército soviético, sendo aposentado em 1954. Quai, seu app de vídeos curtos.